Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Onda Digital. A partir de agora você confere o que é notícia na capital e no interior do Amazonas. Cardeal de Manaus se manifesta sobre eleições e pede que fiéis separem religião de política. Aplicativo Pardal registra quase 800 denúncias de crimes eleitorais no Amazonas. Ministros do STF anulam pensão vitalícia de Amazonino Mendes e José Melo. Travessia na BR-319 tem valor de passagens definidas por portaria nas localidades afetadas pelo desabamento de duas pontes no Careiro da Várzea. É hoje, Flamengo e Corinthians se enfrentam pela final da Copa do Brasil. E mais, Feirinha do Tururi movimenta o cenário cultural com esquenta da festa em comemoração ao aniversário de Manaus. Isso e muito mais você vê agora no Onda News, que já está no ar. Onda News. Onda Digital. Eleições 2022. Dom Leonardo Steiner, cardeal de Manaus, declarou que não é a função de padres e bispos pedir votos. Quem vai trazer os detalhes ao vivo sobre o assunto é o repórter Rayan Costa, que já está ao vivo aqui com a gente. Rayan, tem aquele ditado que se fala: política, futebol e religião não se discute. E, pelo visto, o cardeal de Manaus também diz que não se mistura, né, política e religião. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a você que acompanha a programação da Rede Onda Digital. Exatamente. Todo mundo estava esperando o posicionamento do arcebispo de Manaus, o Dom Leonardo Steiner. Ele se posicionou e mostrou neutralidade e também informou que tem uma preocupação nas eleições de 2020. Pediu para que todos os eleitores não misturem eleição política, na verdade, com religião. Ele também mostrou uma preocupação do Papa Francisco e disse que a preocupação do Papa Francisco é voltado para as fake news que estão acontecendo nesses últimos dias, principalmente agora no segundo turno das eleições de 2022. Ele também reforçou sobre a paz, que precisa ter a paz durante as eleições de 2022 aqui do Brasil, que a gente sabe que há um grande índice de violência política, não só aqui na capital, mas também no estado e também no país. Mas a gente, Vitor, agora continua falando sobre as eleições, um panorama, né, do que está acontecendo. A gente informa a todos os eleitores que vai ter aí a gratuidade do transporte público. A gente reforça, assim como no primeiro turno, vai acontecer no segundo turno, a partir das 4 horas da madrugada até as 18 horas. E é muito importante esse horário, porque teve gente que pegou o ônibus depois das 18 horas. Então, a partir desse horário, a gratuidade não estará mais valendo, é apenas no horário de votação. A gente sabe que nesse ano tem um horário diferenciado, aí a partir das 7 horas até as 16 horas, horário aqui de Manaus. Então, a gente reforça que prolongaram mais 2 horas, ou seja, das 16 até as 18, para que você possa, no término da votação, principalmente aquelas pessoas que escolhem o último horário, a pegar o transporte público. E a Prefeitura reforça que terão vários fiscalizadores logo no início da manhã, em várias garagens aqui da capital amazonense, com o objetivo de fiscalizar se realmente a frota vai estar 100% circulando na capital amazonense. Então, essas são as informações que a gente traz nessa última hora aqui no Onda News, informando a todos os telespectadores que terá o transporte gratuito e apenas transporte convencional, ou seja, os amarelinhos não estarão enquadrados nessa ordem. E a gente também reforça, Vitor, que o relatório de fiscalização que foi feito pela defesa, pelas Forças Armadas do Brasil, a gente reforça que houve uma demora, né, desse relatório, muitas pessoas estavam cobrando. E ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também cobrou esse relatório. Então, no finalzinho de terça-feira, o ministro da Defesa informou que irá entregar o relatório de fiscalização das urnas para os órgãos. Ou seja, todo mundo estava questionando. E aí? O Exército estava lá de linha de frente, fiscalizando todas as etapas das urnas e não foi apresentado essas fiscalizações, esse relatório de fiscalizações do primeiro turno. Foi então que houve uma manifestação do governo federal informando que vai apresentar. E claro, nós vamos trazer aqui mais detalhes na rede Onda Digital, porque nós estamos acompanhando cada detalhe. Vitor, eu volto com você. Obrigado, Rayan, pelas informações. Até daqui a pouco. A gente continua falando de eleição agora porque o aplicativo Pardal já recebeu quase 800 denúncias de crimes eleitorais
durante as eleições de 2022 aqui no Amazonas. O repórter Lucas Thiago vai trazer os detalhes. Exatamente, o aplicativo Pardal, que recebe denúncias de crimes eleitorais e foi reativado em 16 de agosto deste ano, já recebeu no Amazonas 792 denúncias, sendo ela a maioria aqui em Manaus, 709, seguido por Itacoatiara com 27, Parintins com 10 e Presidente Figueiredo com 6. Em todo o Brasil, o Pardal recebeu 40.275 até o momento. Lembrando que esse aplicativo você pode ter o seu iOS, seu Android e baixar para fazer essas denúncias, tanto anônima como também você pode se identificar, sendo que você tem que comprovar, mandando vídeo, fotos ou mensagens desses crimes eleitorais. Além desses registros de crimes de propaganda irregular eleitoral, também pode denunciar compra de voto, uso da máquina pública, há também os crimes de derramamentos de santinhos. Lembrando que também você pode entrar no site do TRE-am.jus.br ou do Ministério Público, mpam.mp.jus.br. Lembrando, as regiões que receberam o ranking das denúncias são 14.103 na região Sudeste, seguido pela região Nordeste com 12.033, Sul com 6.810, Centro-Oeste com 4.481 e a região Norte com 2.848. Em 2018, no Amazonas, que tivemos segundo turno para prefeito também em Manaus, a gente teve as denúncias de 993 pelo aplicativo Pardal e no Brasil, 48.673. Eu volto com você no estúdio. Os ministros do Supremo Tribunal Federal anularam a norma amazonense que concede pensão vitalícia a ex-governadores do estado. Atualmente, apenas Amazonino Mendes e José Melo ganham um benefício. Omar Aziz e Eduardo Braga têm direito, mas não recebem por estarem exercendo mandato de senador. A regalia foi criada em 1990, mas sofreu alterações ao longo dos anos. Inicialmente, a legislação estabelecia que a pensão seria equivalente à remuneração de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Atualmente, há R$ 35.400, mas em 2007 houve uma alteração na lei para fixar o benefício no valor do salário do governador do estado, que hoje é de R$ 34 mil. Atualmente, o governo do Amazonas gasta por mês R$ 70 mil e por ano R$ 900 mil com as regalias apenas aos dois ex-governadores. Amazonino, que governou o estado por 4 mandatos, recebe aí R$ 35 mil, o que equivale ao salário de desembargador. E José Melo, que foi governador entre 2014 e 2017, ganha R$ 34 mil. Omar Aziz e Eduardo Braga, eles até têm direito, mas não recebem por estarem exercendo o mandato de senador. O empresário e ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje a sua desfiliação do PSDB através de redes sociais. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta última quarta-feira a sua desfiliação do PSDB. O empresário oficializou a saída do partido em sua conta no Twitter ao dizer que cumpri minha missão política partidária pautado na excelência da gestão pública e uma sociedade mais justa e menos desigual, disse João Dória na sua conta. João Dória venceu as prévias do PSDB para ser candidato à eleição para presidente da República, mas sofreu resistências internas dos próprios tucanos e acabou no dia 23 de maio desistindo da corrida eleitoral. E na mesma semana, o PSDB se aliou a Simone Tebet, do MDB, escolhendo como sua vice na chapa a senadora Mara Gabrilli. No Amazonas, o PSDB vive um verdadeiro dilema com as eleições para 2022, pois o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. O apoio de Virgílio acontece quase um ano depois do tucano dizer durante as prévias do partido, em novembro de 2021, que era preciso desbolsonarizar o partido. Já seu filho, também tucano, Arthur Bisneto, não apoiou o pai na sua decisão e chamou em suas redes sociais os dois candidatos à presidência da República de idiotas. Já o apoio do Amazonas na Federação PSDB e Cidadania também tem suas contradições,
pois Humberto Miquiles, do PSDB, que foi candidato a vice de Amazonino Mendes para o governo do estado, declarou apoio à candidatura de Eduardo Braga, do MDB, mas não apoiará o presidente Lula. Já Amazonino Mendes declarou seu voto e apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ficou neutro na disputa para o segundo turno do governo do Amazonas. Agora a gente faz a nossa tradicional análise do cenário político amazonense e sempre com ele, Jackson Nascimento, que já está aqui ao vivo com a gente. Jackson, boa noite. Eu acho que o que mais movimentou a cena política baré é justamente Dom Leonardo Stai, cardeal de Manaus, se pronunciando, deu um pronunciamento sobre que política e religião não se misturam. Verdade, né? Dom Leonardo Stai tem toda a razão. É verdade, né, Vitor? Olha, boa noite para você, boa noite, amigos da Onda Digital. Não se misturam, e principalmente numa polarização que nós estamos vendo dessa eleição nacional, né? Olha, e tem que tomar cuidado o Dom Leonardo Steiner, porque o arcebispo lá de São Paulo quase era agredido, foi questionado porque a roupa dele é vermelha. Que tu diz disso? Terrível. Né? O que vimos na Basílica de Aparecida no dia 12 de outubro também foi a mesma situação. Né? Ou seja, extremistas. Nós estamos vivendo uma semelhante jihad tupiniquim, onde uma grande parcela desses eleitores radicais, né, acabam partindo para a agressão. E não se pode, em momento algum, misturar a religião com a política. É nitroglicerina pura. Sempre vai haver aqueles que se acham acima de qualquer lei, de qualquer... Enfim, se acham os paladinos da justiça, os paladinos da verdade, e vão, né, exortar, vão dizer que a pessoa está errada, que vai seguir para o Lago de Fogo por estar torcendo ou por simplesmente opinar pelo outro lado da política. Essa polarização criou tudo isso de norte a sul do país, diga-se de passagem. Então, essa mensagem de Dom Leonardo Steiner, que é o nosso cardeal da Amazônia, né, ele traz essa reflexão e coro com toda a Igreja Católica. A CNBB, hoje à tarde, emitiu uma nota a respeito disso, também justamente para que os fiéis fiquem tranquilos e tenham cuidado em alguns momentos, justamente por conta dessa, digamos assim, agressão desmedida, gratuita e eu considero insana. A respeito agora sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, de ter cancelado as aposentadorias dos ex-governadores aqui no Amazonas 2, como ainda há pouco nós vimos na reportagem, né, Amazonino Mendes e José Melo, que eram, pelo menos, beneficiados por essa aposentadoria. Eduardo Braga e Omar Aziz, por estarem cumprindo mandatos eletivos, não têm acesso à aposentadoria. Outros 5 estados também sofreram essa, digamos assim, autorização do STF de se rescindir, ou melhor dizendo, de se eliminar, né, do erário público, uma vez que os ex-governadores estavam sendo beneficiados aqui no Amazonas desde 1990. Sofreu alguns ajustes. Em 2011, houve uma discussão a respeito disso, inclusive uma associação de operadores do direito entrou com referência a essa aposentadoria, que é claro, um disparate, principalmente no momento em que a gente vive, no que se diz respeito a muita gente que não tem acesso à aposentadoria ou tem grande dificuldade com essa reforma que foi nos colocada, né, com o aumento da idade, de tempo de serviço, homens e mulheres, e, de repente, uma aposentadoria de 35 mil para ex-governadores. Não é que seja legal, mas no momento em que se vive no país com tantas dificuldades, principalmente daqueles que contribuíram a vida toda e agora não têm quase direito absolutamente a nada, é algo contraditório para um país em que nós precisamos corrigir muitas coisas, dentre elas essas questões do qual o STF suspendeu essas aposentadorias aos ex-governadores de 5 estados brasileiros, dentre eles aqui o estado do Amazonas. Vitor Gouveia.
E outra, né, Jackson? Quase 900 mil reais aí por ano, que agora poderão ser destinados à saúde, educação. Dinheiro esse que faz bastante falta, como você frisou, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo agora. Obrigado, Jackson. Até amanhã. Agora a gente vai para o nosso intervalo. O primeiro bloco do Onda News foi para conta. E no próximo bloco você vai ver que a Acerpan define preços das passagens de ônibus dos trechos onde caíram aquelas duas pontes na BR-319. É daqui a pouco. Fique aí. Onda News. Braga tentou tirar na justiça a propaganda que mostra que ele foi um dos responsáveis por aumentar sua conta de luz. Resultado? A justiça disse não para o Braga. Afinal, foi ele sim quem assinou a criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, que aumentam a sua conta de luz. Conheça agora quem é o Braga de verdade. averdadesobreele.com.br. Nessas eleições, faça a escolha certa. Escolha a rede Onda Digital para se manter bem informado. A cobertura mais completa das eleições 2022. Com entrevistas, reportagens, análises e o melhor, jornalismo com imparcialidade. Seja na... Isso muda, isso transforma. O Ideal Clube começou suas atividades com um baile de dança de salão, na residência do Coronel Francisco Bittencourt, na Rua Doutor Moreira, no Centro Histórico de Manaus. Fundado em 6 de junho de 1903, sua localização definitiva teve início com a implementação de sua pedra fundamental na Avenida Eduardo Ribeiro, em 18 de agosto de 1918, sendo inaugurado em janeiro de 1921. Projetado pelo arquiteto italiano Alberto Armando Ritti, esse tradicional clube está situado em um ponto estratégico, na esquina com a Rua Monsenhor Coutinho, próximo a várias construções simbólicas, como a Praça do Congresso, a Biblioteca Municipal João Bosco Pandoja Evangelista e o Instituto de Educação do Amazonas. No Ideal Clube eram realizados bailes de gala, festas carnavalescas, saraus literários e aniversários da elite, eventos notáveis que representavam o requinte e a riqueza da sociedade aristocrata manauara. Quem assiste sabe, neste exato momento, aqui ou em qualquer canto da cidade, há um profissional comprometido com a verdade dos fatos que acontecem no Amazonas e no mundo, para levar até você informação com credibilidade, entretenimento e muito mais, através de uma programação variada que você precisa para se manter bem informado. Assista o canal 8.2 e fique ligado. TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Onda News. 7 horas e 22 minutos. Onda News está de volta com muita informação nesta quarta-feira. Uma portaria definiu os valores a serem praticados no serviço público de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros nas localidades afetadas pelo desabamento de duas pontes lá no Careiro da Várzea, na BR-319. A portaria de número 52/2022 foi publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas. O ato administrativo do órgão, ele compreende 3 trechos completos, que é Porto do Careiro da Várzea até Careiro Castanho por R$ 30, Porto do Careiro da Várzea até Altazes por R$ 35 e Porto do Careiro da Várzea até Puru por R$ 15. Os valores são cobrados individualmente. Essa medida ela foi adotada para coibir a cobrança abusiva no preço da passagem, o que mais poderia causar prejuízos para a população que transita pelas localidades.
A gente continua falando sobre a queda das duas pontes na BR-319, porque a Defesa Civil reforça a acessibilidade de passageiros no local lá do desabamento das pontes. Vamos acompanhar a reportagem. Ao todo, 6 embarcações foram disponibilizadas para a travessia de passageiros do rio Curuçá e 2 para a travessia do rio Altais Mirim, partindo da Ceasa. De acordo com a tenente Ediele Palma, da Defesa Civil, o governo do Amazonas vem auxiliando com as estruturas de tendas para abrigos das equipes que trabalham no local e dos moradores que precisam realizar a travessia. Nós estamos num trabalho diário aqui, com 2 equipes, tendo um oficial como coordenador, e aí a nossa principal função é dar apoio na travessia que está sendo feita nas nossas embarcações, a todos os pedestres, a todas as pessoas que necessitam dessa travessia, diante da ocorrência que nós temos aqui, tanto no Curuçá quanto no Altais Mirim. A servidora pública Geicimara Freire, de 42 anos, precisou sair do município de Altazes para uma consulta médica em Manaus. Ela relata que o trabalho de apoio dos órgãos tem sido essencial nesse momento delicado e dificultoso. A gente já vem ali numa viagem tão sofrida, preocupante, Chega aqui, eles acolhem a gente, a travessia ela é muito importante. Economiza o nosso bolso, Ele não paga nada. O acidente aconteceu no dia 28 de setembro, quando veículos faziam a travessia da ponte sobre o rio Curuçá. E a ponte sobre o rio Altais Mirim desabou 10 dias depois, após ser interditada na rodovia federal pelo DENIT. A pedido do MPF, a Justiça Federal negou o pedido do governo federal para redistribuição de processo contra a empresa que explora minério em terras indígenas. É isso, a Justiça Federal, através do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, negou o pedido da União, ou seja, do governo federal, para a retirada do processo contra a empresa Potássio do Brasil. Essa empresa que é uma mineradora que faz exploração do potássio na região de terras indígenas, lá no município de Altazes, que fica localizado a 112 quilômetros de Manaus. Também foi negado, através da Justiça Federal, o pedido do governo federal para a retirada da responsabilidade do IBAMA, esse órgão que fez a autorização e a licença ambiental para que essa empresa pudesse fazer essa exploração nessas terras indígenas. Então o processo continua contra a empresa Potássio do Brasil, mas as responsabilidades dos danos, tanto ambientais e quanto ele vai pagar por esses danos, ainda vai ser julgado aqui pelo Tribunal Regional Federal. Lembrando que essa exploração iniciou em 2010 e em 2016, através do Ministério Público Federal, que iniciou esse processo contra a empresa. Agora é hora de saber o que é destaque no nosso portal redeondadigital.com.br. A gente vai direto para a redação do portal com ela, Vanessa Goldin, que vai trazer todos os detalhes. Boa noite, Vanessa. Oi, Vitor, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Olha, Vitor, eu trago notícias boas, porque a CEMED, na tarde de hoje, convocou 566 candidatos que foram aprovados no concurso de 2017. Esses candidatos estavam no cadastro reserva, estavam ali aguardando essa boa notícia. Então, hoje foi feito essa convocação. E você que está nos assistindo, se quer saber se seu nome está ali no meio dos aprovados, é só acessar o Diário Oficial do município através do site da Prefeitura de Manaus e aí você vai conseguir conferir. Então é isso, Vitor, uma boa notícia, educação com qualidade, é o que nós queremos para a nossa capital. Vitor. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Quer ficar bem informado? Só acessar o nosso portal redeondadigital.com.br. O QR Code está aqui do ladinho, ó. Quem acessa sabe. O Onda News faz uma pequena pausa agora por conta do horário eleitoral, mas no próximo bloco você vai ver o último dia da feirinha do Tururi. E é claro que a equipe do Onda News vai te mostrar como vai estar a movimentação por lá. Fica aí, daqui a 20 minutos a gente está de volta. Onda News. Feira Municipal Coronel Jorge Teixeira, a famosa Feira Manaus Moderna.
localizada na Avenida Lourenço da Silva Braga, no centro, bem de frente para o Rio Negro. Possui uma forte interação com o porto, que também é chamado de Manaus Moderna. Diariamente, dezenas de embarcações levam e trazem passageiros e mercadorias da capital para o interior e vice-versa. A feira foi inaugurada oficialmente em 1994 e é um dos principais centros comerciais de gêneros alimentícios da cidade, onde são encontrados variados ingredientes da culinária típica da região. Ela também é o local de distribuição de alimentos para outros estabelecimentos comerciais e mercados. A Manaus Moderna possui ainda pavilhões exclusivos para a venda de hortifrutis da nossa terra, como a Feira da Banana e o Galpão da Melancia. Infelizmente, essa é a realidade de milhões de famílias no país. Inflação alta e salário que mal dá para as compras. Bolsonaro diz que defende as famílias, mas o que ele está fazendo é uma crueldade. A inflação dos alimentos no Brasil é uma das maiores do mundo e cresceu 54% com o atual governo. As consequências têm sido duras para milhões de pessoas. O prato que era mais consumido no Brasil já não é mais. Primeiro, a inflação fez a carne sumir do prato da população. Depois, o aumento dos preços fez sumir o feijão. E agora, estão sumindo também os produtos da feira. Sabe o que sobrou para 33 milhões de brasileiros? A fome. No tempo do Lula, as pessoas tinham poder de compra. O meu salário era muito mais próspero, né? O pobre comia carne à vontade. Hoje em dia não, né? Cada vez que você entra no supermercado, você percebe uma carestia maior. Lula é a esperança. Ele é um governo testado e aprovado. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Sobre o que será o Brasil nos próximos 4 anos. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Pra melhorar a vida da gente, é Lula, Lula, Lula presidente. Propostas do Lula para melhorar o futuro das famílias. Salário mínimo forte com aumentos acima da inflação. Investir e retomar grandes obras como Minha Casa Minha Vida para gerar empregos. Reduzir a inflação, especialmente dos alimentos, melhorando a economia e apoiando os pequenos produtores. Renegociar as dívidas para limpar o nome no SPC e Serasa. Apoio ao micro e pequeno empreendedor com crédito a juros baixos. Imposto de renda zero para quem ganha até R$5 mil. A esperança agora é Lula, lá, quero mudar o meu país. Vamos agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. A esperança agora é Lula, lá, quero mudar o meu país. E vamos junto agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Você conhece o maior esquema de corrupção da atualidade? É o orçamento secreto de Bolsonaro, o Bolsolão. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Bolsonaro começou mentindo. Não aceitaremos o toma lá da cá. Mas o orçamento secreto é exatamente isso, e num esquemão nunca visto antes. Bolsonaro pega bilhões do orçamento federal que iriam para saúde, educação e outras áreas e usa para comprar apoios de deputados. Maior esquema de corrupção da história do país. Comprando os deputados, comprando prefeitos. Orçamento paralelo, quer dizer, o orçamento obscuro, como é que é o nome desse? Orçamento secreto. O secreto. O orçamento é chamado de secreto porque o destino desses recursos é mantido em segredo. Mas todo mundo sabe para onde esse dinheiro vai.
fraudes e desvios de verbas. Para desviar o dinheiro, eles inventam os maiores absurdos. Uma pequena cidade registrou mais exames de HIV do que São Paulo. Outra pequena cidade diz que arrancou 14 dentes de cada habitante, incluindo crianças e bebês. E teve parlamentar preso por conseguir sozinho 36 milhões de reais. Dá para acreditar? Como assim tirar dinheiro da saúde, da educação, né, para colocar em orçamento secreto? Que a prioridade dele é comprar voto, não é deixar a vida do brasileiro melhor, não. Para bancar todo esse esquema corrupto, Bolsonaro castiga a população e faz cada vez mais cortes. Cortes na prevenção e controle do câncer, cortes na construção de creches, cortes nas universidades, cortes no farmácia popular, cortes em todas as áreas. Quando você tira esse dinheiro, que você coloca dentro do Centrão, que você compra votos, você mata o nosso povo. A polícia já começou as prisões de envolvidos no esquema do Bolsolão. Dessa, Bolsonaro não escapa. Bolsonaro nunca mais. Espaço aberto para o vice do Lula. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Nesta eleição, você vai decidir sobre uma questão muito maior do que escolher um presidente de direita ou de esquerda. O seu voto vai decidir entre quem condena a corrupção ou quem se envolveu no petrolão. Vai decidir entre quem defende a justiça ou quem já foi preso. Lula foi condenado por 3 instâncias e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula não foi absolvido. Ele não foi inocentado. De um lado, Lula é a figura de um passado de corrupção e da impunidade. Do outro, o presidente Bolsonaro é o símbolo da justiça e do trabalho honesto. Quem que é o pai da mentira? Lula, PT, ele é o pai da mentira. O 22 é verdade. Bolsonaro criou o Auxílio Brasil, que, diga-se de passagem, os deputados do PT votaram contra a PEC que liberou recursos para o Auxílio Brasil. Hoje, o Auxílio Brasil paga um mínimo de R$600 para 21 milhões de famílias brasileiras. O Brasil tá dando certo e os empregos estão voltando com tudo. Nada mais pode nos orgulhar do que essa nova composição da Câmara Federal e do Senado Federal. E a certeza também que a partir do ano que vem as nossas pautas terão muito, mas muito mais chance de serem aprovadas e nós realmente colocarmos o Brasil no eixo do progresso, do desenvolvimento e da felicidade. É isso aí, presidente. Agora que o povo brasileiro escolheu a maioria de deputados, senadores e governadores que estão do seu lado, só você vai ter força para aprovar os projetos que o Brasil precisa. Quem entende de política sabe que quem saiu vitorioso foi o Bolsonaro, porque ele elegeu a maior bancada. Se o Lula ganhar, o Lula não passa uma pauta dele, não passa uma. Bolsonaro vai aumentar de verdade o salário mínimo acima da inflação, porque só o nosso presidente tem o apoio da maioria do Congresso. Como que o Lula vai aumentar o salário mínimo se ele é contra o Congresso? Não vai, não. Ele vai tem que passar pelo Congresso. Com Bolsonaro, teremos leis mais rígidas e punições mais severas. Ele vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. E a saidinha dos presidiários vai acabar de vez. E a partir do ano que vem, Bolsonaro vai pagar o 13º do Auxílio Brasil para todas as mulheres que recebem o benefício. E o nosso presidente já garantiu, os R$600 vão continuar. Quando a pessoa ama a sua pátria, ele ama tudo. Não interessa se eu sou evangélico, se eu sou católica, se eu sou espírita. Não interessa o amor que ele tem pela minha pátria. E é por isso que eu sou Bolsonaro. Chegaram, todo mundo tá chegando e todo mundo é Bolsonaro. Vamos às urnas, mas com o compromisso de que a gente continue tendo esse país com as cores verde e amarelo. Não vamos pro vermelho não, porque aonde entra o vermelho, acaba o povo. 22. O país está muito melhor. Isso se deve muito à competência do nosso presidente. Declaro aqui o meu voto ao Jair Messias Bolsonaro. Convoco
a cada um dos meus fãs, porque a gente tem um capitão, tem um homem que honra todos os brasileiros. Eu venho aqui trazer do fundo do meu coração o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou aqui como mãe e principalmente, como mulher que quer um país diferente, com um presidente que valoriza a mulher, que valoriza a família. É o homem certo para governar o nosso país. E o 22 é o homem aqui. Nesse segundo turno, estou junto com o presidente Bolsonaro. Vote 22, Jair Messias Bolsonaro. Com Bolsonaro reeleito, teremos paz na política e a certeza de um futuro melhor. No segundo turno dessa eleição, você escolhe. Você não vai eleger apenas um governador. Você vai decidir o futuro do Amazonas. O futuro de todos que vivem nessa terra. Papo reto com Dudu. Valorizar o servidor público, motivá-lo. Plano de cargo, carreira e salário. Segurança pública. Nós temos a taxa de criminalidade. Se a meta for alcançada, você vai receber o 14º salário. O professor, se nós batermos nas metas que nós vamos estabelecer para cada ano, as escolas serão premiadas no seu conjunto, do porteiro ao diretor da escola. E nós não vamos perder dinheiro no Fundeb. Quanto mais matriculado, quanto menor a evasão escolar, melhor o Fundeb e melhor o Fundebão para o professor. Eu garanto isso. O que eu quero fazer na saúde? Eu quero revolucionar a saúde. Mas, em primeiro lugar, valorizando os trabalhadores da saúde. Os enfermeiros, que passarão a ter piso, sim, salarial. Os atendentes, os auxiliares, as parteiras, todos. E os médicos. E vou atrás de médico especialista. E vamos trazer isso pelas nossas universidades. Nós temos a Faculdade de Medicina agora em Manacapuru, nós temos Faculdade de Medicina agora em Taquatiara, nós temos Faculdade de Medicina em Coari, nós temos faculdades de medicina em Manaus, nós temos como formar médicos, nós temos como fazer a grande transformação e revolução. O que falta? Governador, plano, vontade, desejo de transformar. Além da atenção com o funcionalismo público, Eduardo tem as melhores propostas para mudar a vida dos amazonenses. E essas propostas, bem executadas, com planejamento, boa gestão e transparência, vão transformar o Amazonas. Queremos voltar a ter orgulho de nosso estado. E para isso, é preciso vontade, coragem e competência. Vamos ver? O Amazonas precisa crescer. E para crescer, precisa construir 3 novos hospitais e acabar com a fila do Cisreg. Precisa construir 30 mil casas populares com um novo Prosamin. Precisa de programas sociais como o Novo Cidadão e o SOS Fome. Precisa defender a Zona Franca e criar oportunidades para que todos vivam melhor. Na hora de comparar, fica fácil ver quem tem as melhores propostas e competência para fazer o Amazonas crescer. E para crescer, tem que mudar. Existem hoje 200 mil famílias no Amazonas que não recebem nenhum tipo de auxílio. Com o Novo Cidadão, elas passarão a receber R$500. Além disso, quem já recebe o auxílio de R$150 também vai passar a receber R$500. Serão R$1.100 ao todo. R$500 do Eduardo e R$600 do governo federal. Superar a fome é o primeiro passo, mas não para por aí. Quem estiver desempregado vai receber capacitação e crédito para montar um pequeno negócio
negócio. Faz tempo que meus pais estão querendo trabalhar. O mercado não tá fácil, mas vão se preparar. Começar um negócio, aprender uma profissão. Com incentivo, investimento, isso é o novo cidadão. Assim, com educação de qualidade e a Bolsa do Novo Cidadão, a gente garante um futuro melhor para os nossos jovens. Eu, que sou jovem, vou ter oportunidade na escola, um contraturno cheio de atividades. Arte, esporte, profissionalização, preparando meu futuro com um novo cidadão. Para crescer, tem que mudar. Vote 15, Eduardo Braga. Eu peço aqui o teu voto e a tua união. Por isso, tomei a decisão e voto 15, Eduardo, para governo do Estado. O povo precisa de um governador competente, que cuide do nosso povo. Avante, Eduardo, vamos à vitória. Por isso que estamos juntos, porque eu acredito na sua força, na sua capacidade de gestão e precisamos de um Amazonas forte para todos nós. Queria pedir para que no dia 30 de outubro você votasse Eduardo Braga para governador. Eduardo, volta, nós precisamos de vocês. Novo Amazonas começa aqui. Vota Eduardo Braga! O Eduardo Braga, eu vou votar de coração. Vote Eduardo 15. Alerta de fake news. Já faz tempo que seguidores de Wilson Lima espalham que Eduardo é dono da Amazonas Energia e responsável pelo aumento da conta de luz. Mentira, isso não é crítica política, é jogo sujo. Eles mentem para esconder que foi no governo de Wilson Lima que a conta de luz do Amazonas se tornou a mais cara do Brasil. Veja esta notícia de 2021. Isto sim é fato. Quando Wilson assumiu o governo do Amazonas, sabia que a estrada era longa para deixar tudo em ordem. E no meio do caminho ainda veio a pandemia. Passada a tempestade, Wilson acelerou seu trabalho para colocar o Amazonas no rumo certo. E agora, tudo o que ele precisa é continuar seguindo em frente. Bora, meu povo! Com o Wilson governador. Novo voto a cada dia, vamos conquistar. Novo voto a cada dia, vamos conquistar. Pra gente vencer no dia 30. Pra vencer de novo dia 30. Pra vencer de novo dia 30. Novo voto a cada dia, vamos conquistar. Novo voto a cada dia, vamos conquistar. Se você votou em algum candidato que não está neste segundo turno e está pensando em votar em branco ou anular o seu voto no próximo dia 30, eu tenho um convite para te fazer. Compare os candidatos ao governo que estão agora aí. Dê uma chance para esta comparação, porque o seu voto pode fazer uma diferença muito grande, muito mesmo, na vida de milhares de famílias em todo o nosso estado. De gente que você nem conhece, mas que precisa da ajuda do governo. E o que podemos falar dessa comparação? Veja bem, de um lado temos o nosso trabalho e as entregas inéditas para mostrar. Auxílio estadual permanente, prato cheio, maior abono Fundeb da história, passe livre estudantil e asfalta Manaus. Temos também respostas concretas para velhos problemas históricos do nosso estado, como o abastecimento de medicamentos, que aumentamos de 12% para mais de 80%. A entrega da AM070, que passou por 4 governadores e ninguém entregou. A criação das UTIs no interior, a implantação de usinas de oxigênio, a quebra do monopólio do gás, que já está trazendo novos investimentos e empregos para os amazonenses, entre outras tantas realizações. Já do lado de lá, temos a velha política de sempre. Gente que inaugura hospital, mas não coloca para funcionar direito. Que constrói escola, mas não investe como deveria no professor nem no aluno. Nós somos diferentes deles. Aliás, nós somos muito diferentes deles. E antes que você pense, político é tudo igual, todo mundo enche a sua própria bola para dos outros falar mal, eu te peço um instante de reflexão para dizer que as coisas não são bem assim não. Quer ver? Tenta responder aí. Porque o meu adversário, que já foi governador por 2 vezes, não fez o passe livre estudantil antes? Porque ele não criou o auxílio estadual permanente antes? Porque ele não trabalhou para duplicar como deveria a AM070 antes?
Por que ele não modernizou a AM010 antes? Por que ele não deu prioridade à comunidade da Sharp lá na Zona Leste antes? Por que ele não levou as UTIs ao interior antes? São perguntas que vão te ajudar a tomar a melhor decisão. Uma campanha não é feita de colocar um candidato para cima e colocar o outro para baixo. É feita de comparação, de histórias de vida, trabalho e resultado. É feito de escolhas, a sua escolha. Por isso, a importância de votar em alguém neste segundo turno. O seu voto muda a sua vida e, principalmente, muda a vida de muitos. Faça a escolha consciente. Propostas do Wilson. Vamos promover mutirões de atendimento na saúde de forma permanente, na capital e interior, para ampliar a realização de consultas, exames e cirurgias. Vamos ampliar o auxílio estadual para mais 50 mil famílias já no próximo ano. Com a Casa da Mulher, vamos atender mulheres vítimas de violência e criar 100 mil novos empregos com 160 novas obras no Amazonas. Acelera, acelerou, o Wilson Lima disparou. O seu trabalho o Amazonas reconhece. A cada dia o Wilson Lima cresce. 44, confirmei. Pra governador Wilson Lima outra vez. Acelera, acelerou, o Wilson Lima disparou. O Wilson Lima disparou. Acelera, acelerou, o Wilson Lima disparou. O Wilson Lima disparou. Bola pra frente. Vote Wilson governador. Onda News. 7 horas e 49 minutos. Onda News está de volta com um terceiro bloco com muita informação para vocês. E agora a gente começa o terceiro bloco com as ocorrências policiais. E é claro, sempre com ele, André Santos, que está lá no 14º DIP, na Zona Leste de Manaus, para falar de um corpo que foi encontrado em uma caçamba de lixo no bairro Aparecida, ali na Zona Sul, né, André? Conta pra gente. Inicialmente, boa noite para você ligado na melhor programação do Amazonas. Lamentavelmente, mais uma cena de terror, de pânico que acontece na nossa cidade. Na noite dessa terça-feira, o corpo de um homem foi localizado dentro de uma caixa coletora de entulho, lá no bairro da Aparecida. Uma cena triste, uma cena lamentável. A nossa equipe da Rede Onda Digital foi a primeira equipe de imprensa a estar no local. Os policiais da 24ª SICOM foram acionados através dos moradores que viam um odor muito forte exatamente da coletora de lixo. A partir desse instante, foi acionado o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas. Passaram uma média de 30 a 40 minutos realizando buscas dentro exatamente da coletora de entulho. E depois de algum tempo, infelizmente, realmente foi encontrado o corpo de um homem. Provavelmente esse homem ele foi executado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas e depois jogado, depositado exatamente na coletora de lixo. As pessoas pararam para observar de uma forma incrédula mais uma cena diabólica, mais uma cena de terror que infelizmente acontece na nossa cidade, que acontece na capital amazonense. Várias pessoas observavam de uma forma incrédula. A Polícia Militar fez todo o procedimento do isolamento do perímetro até a chegada da DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo da vítima, que estaria exatamente coberta por um lençol. Uma cena de terror, de violência. A linha de investigação da DHS é que esse homem tenha sido vítima aí do crime organizado do tráfico de drogas, que infelizmente vai agindo todos os dias na nossa cidade, no estado do Amazonas. Um verdadeiro pânico, um verdadeiro medo, uma cena diabólica que aconteceu exatamente na noite dessa terça-feira, no centro da capital amazonense, onde a polícia, a perícia criminal, o Corpo de Bombeiro Militar localizou o corpo desse homem, uma vítima cruel da violência da nossa cidade. Agora, a perícia vai ser feita, obviamente, né, para verificar se existiu algum tipo de ferimento no corpo da vítima, se ele foi morto a pauladas, se foi morto através de armamento de arma de fogo ou através de faca, né? Uma cena de terror, Vitor. Pelas informações, André, bom trabalho aí para você. O bairro Aparecida, perigosíssimo, já vários casos de corpos desovados naquela mesma região, voltando a acontecer novamente, vítimas aí do crime organizado. Agora a DHS vai investigar e triste a situação lá do bairro Aparecida.
A gente troca de assunto e fala de outra polêmica, porque a lei que proíbe a distribuição de vendas e sacolas plásticas em supermercados em Manaus começa a valer a partir de amanhã. O repórter Lucas Thiago vai trazer os detalhes. Isso mesmo, a partir desta quinta-feira, dia 20, fica proibido os supermercados de venderem ou distribuir de forma gratuita sacolas plásticas em seus estabelecimentos. Isso vem de uma lei do PROCON, que foi sancionada através da Prefeitura de Manaus no ano passado. O diretor-presidente do PROCON Amazonas falou sobre o caso. Ela trata especificamente de uma mudança de comportamento, do estímulo de boas práticas que atendam o meio ambiente, como, por exemplo, estimular a substituição das sacolas plásticas pelas ecológicas, como está escrito no texto legal. Mais especificamente, a gente pode tratar de sacolas retornáveis ou biodegradáveis. Ela veda, a partir do dia 20 de outubro de 2022, tanto a distribuição gratuita quanto a comercialização de sacolas plásticas em supermercados, redes de supermercados e estabelecimentos com mais de 2.000 metros quadrados de área construída. Os consumidores, eles se sentirem prejudicados de alguma forma, eles têm PROCON Amazonas de portas abertas. Só não cabe a nós fiscalizar se os estabelecimentos estariam ali ainda dotados dessas sacolas, pois não teríamos como aplicar penalidades, já que a natureza da infração, como prevista na lei, como já disse, ela é de natureza ambiental e não de relação de consumo. Se os estabelecimentos continuarem desrespeitando a lei municipal, o consumidor pode denunciar diretamente na sede do PROCON Amazonas, que fica localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Uma lei aí polêmica, bora ver se vai funcionar mesmo esses estabelecimentos, se a partir de amanhã eles realmente não distribuirão mais sacolas plásticas. Vamos ficar de olho. O governo do Amazonas vai antecipar o feriado do Dia do Funcionário Público, comemorado no dia 28 de outubro, para o próximo dia 25 de outubro, nas repartições públicas estaduais, autarquias e fundações da capital e interior, com ressalvas para procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde. Com esse decreto, o funcionalismo público estadual vai ter 2 feriados seguidos, além do sábado e do domingo. No feriadão aí de 4 dias para o público amazonense poder aproveitar. No dia 24 de outubro é feriado do aniversário da capital amazonense e o governo transferiu o feriado do dia 28 de outubro para o dia 25 de outubro, quando também será decretado ponto facultativo. Assim, os 2 feriados se juntarão ao sábado e domingo, sendo a segunda e a terça-feira. O objetivo da antecipação é conter gastos com o funcionamento da máquina administrativa e dar aí um melhor dinamismo e funcionamento à administração pública estadual, conforme foi explicado num decreto publicado no Diário Oficial do Estado. Hora do esporte aqui no Onda News e sempre com ele, Juan Gabriel, que é o nosso especialista no tema. Juan, final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, conta pra gente as novidades. A gente teve um probleminha de conectividade aí com o Juan, a gente vai tentar conectar novamente. Voltou o Juan? Não, voltou o Juan? Não? Então pronto, daqui a pouco a gente tenta reconectar com o Juan. Agora a gente fala da Feirinha do Tururi, hoje é o último dia da feirinha. A feirinha que é o esquenta para o boi Manaus e este ano promete ser um dos maiores eventos que o município aqui de Manaus já teve em comemoração à capital amazonense. A gente vai ao vivo lá com o repórter Rayan Costa, que vai trazer todos os detalhes. Rayan. Oi, Vitor, boa noite para você. A gente invade agora o finalzinho do jornal, claro, para falar sobre a 8ª noite da Feirinha do Tururi, que está acontecendo aqui próximo ao Sambódromo. Como você pode ver, a movimentação ainda está tranquila, isso porque a partir das 20 horas começa a programação por aqui, mas como você pode ver, já tem algumas pessoas chegando. Hoje está sem chuva, então é um motivo aí de comemorar, porque vai ter muita gente por aqui. A gente reforça que é um esquenta para o boi Manaus, mas eu quero também na programação da Rede Onda Digital, sobre os empreendedores. Olha como você pode ver, já tem até o quicão aqui, o pão com a carne, com a calabresa e com o ovo. Boa noite, meu amigo. Como é que está a expectativa para a 8ª noite da Feirinha do Tururi? Estamos esperando o pessoal vir aí, que é para se divertir bastante, né? A gente está fazendo aqui uma festa bacana. Tá certo. Então convida o público aí para participar. É, galera do Corinthians, a galera do Flamengo, venha para cá depois do jogo, arrebentar aí, ó. Se o Flamengo perder, não esquenta não, mas a galera do Corinthians já está de peso aqui.
Tá certo. Então a gente convida a todos os públicos a poder participar da 8ª noite da Feirinha do Tururi. A gente reforça, Vitor, que também a Rede Onda Digital não vai ficar de fora. A gente vai participar da programação do Boi Manaus, que vai acontecer do dia 21 até o dia 23, com flashes ao vivo, com uma programação recheada para você que vai acompanhar aí de casa, através da televisão 8.2, também a rádio 92.3 e, claro, as redes sociais, Rede Onda Digital, Facebook, YouTube e também o Instagram. Vitor, eu volto com você. Obrigado, Rayan, pelas informações. Tá aí, ó, aquela carne na chapa, gente, é uma delícia. A gente vai voltar agora com o Juan Gabriel, diretamente da redação do nosso portal Rede Onda Digital, porque hoje é dia de Flamengo e Corinthians. O rapaz lá na chapa já informou, né, já tá torcendo pro Corinthians. E aí, Juan, jogaço em final da Copa do Brasil, uma competição milionária. Conta pra gente. Boa noite, Vitor. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Onda News. Olha só, jogaço e decisão, né? Final de Copa do Brasil. A gente relembra para você, né? Esse é o segundo jogo. Tivemos mais um probleminha de conectividade com o Juan, mas tá aí, ó. Flamengo e Corinthians se enfrentam daqui a pouco às 8h45 da noite. Vale aí um prêmio de 70 milhões de reais no conglomerado de toda a competição. Então, imperdível. É claro que amanhã o Juan volta com os detalhes dessa partida. Primeira partida foi 0-0, então tá tudo igual. Quem vencer pelo placar mínimo leva o título. Empate vai para os pênaltis. A emoção tá garantida nesse jogo mais tarde. O Onda News desta quarta-feira fica por aqui e a gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 7 horas da noite. É claro que eu conto com a sua audiência. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Onda News. Braga tentou tirar na justiça a propaganda que mostra que ele foi um dos responsáveis por aumentar sua conta de luz. Resultado? A justiça disse não para o Braga. Afinal, foi ele sim quem assinou a criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, que aumentam a sua conta de luz. Conheça agora quem é o Braga de verdade. averdadesobreele.com.br. Quem assiste o Fiscaliza Geral sabe. Aqui o jornalismo não tem mordaça. E a realidade de fato é revelada. Comece o dia com o jornalismo investigativo que fiscaliza os problemas das comunidades e a atuação do poder público. Com Alex Braga e Ananda Chama, você ganha voz para cobrar soluções das autoridades. Fiscaliza Geral, de segunda a sexta, 7 da manhã, aqui na Rádio e TV Onda Digital. Quem assiste sabe. O Instituto de Educação do Amazonas está situado na Avenida Ramos Ferreira, no bairro Centro, em frente à Praça do Congresso. Foi constituído em 1880 com o propósito de formar professores para o ensino público amazonense. Na época foi denominado Escola Superior Normal. Edificada no terreno onde o Palácio do Governo seria construído, a sede oficial deste colégio teve suas obras concluídas em 1946. Para o ensino prático do magistério, foi instalado o Grupo Escolar Princesa Isabel, que teve seu prédio próprio inaugurado ao lado do Instituto, 6 anos depois. Entre 1963 e 1972, hospedou a Assembleia Legislativa e, na segunda metade da década de 1990, funcionou como Centro de Excelência Profissional. Em 2002, por conta da nova Lei de Obrigatoriedade do Ensino Superior para exercício do magistério, passou a oferecer apenas as modalidades fundamental e médio, contribuindo para a entrada de muitos jovens amazonenses em universidades públicas. Localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, a Ponta das Lajes proporciona uma vista